Meu, aí outra coisa, você tava falando assim, né? Que é algo muito legal. Que você quer se esforçar e você quer alcançar as coisas pelo seu esforço, pelo seu estudo, pelo seu trabalho. Você sofre com gente que tenta tirar o teu mérito? Ah, ela é assim porque ela é filha do Barsi. Por isso que eu fiz questão de falar o que eu falei aqui no começo, entende? Sim. Porque, tipo assim, eu não te conheço. E quando me falaram de você, já me veio na cabeça. Tipo assim, aleatório. Ah, vai ver, a mina é mó burrona, não sabe nada, mas é filha do cara lá e é famosa, sabe? Só que depois eu fui estudar e fui ver que você é analista CNPI, você tem formação, você é conselheira de empresa, uma par de coisa. Sim. Enche o saco um pouco, tipo assim, se é que você sente isso, mas alguém te tratar por você ser filha dele. Porque assim, pelo tanto de coisa que você faz, daqui a pouco o teu pai que vai ser conhecido por ser teu pai, né? E não você por ser filha dele, né? Mas é uma consequência natural. Quem construiu tudo, e esse é o momento de mostrar para as pessoas quem construiu, é o momento dele brilhar. Né? Então eu não tenho a pressa, não existe competição entre nós de quem é o melhor, de quem... Cada um tem a sua história e cada um vai ter os seus desafios particulares, né? Obviamente que quando eu estava começando na internet, eu me sentia muito insegura, isso me afetava muito. Existe demais, mas, cara, é a única coisa que o pessoal tem para falar sobre mim. Que eu sou filha de um cara rico. Legal, e o resto? Ninguém nunca falou que eu sou incompetente, que eu sou burra, que eu não tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, um pós-MBA, sou conselheira de empresas de capital aberto. Quase igual o pobrezito. Tá quase ali. E tá solteira, Duda. Falei, tudo que você faz aí hoje, porque como que é esse negócio de ser conselheira de empresa, por exemplo? Olha, porque você tem a AGF. Isso, né? tem a AGF, que é o nosso maior orgulho. Então, como eu disse lá atrás, né, ele fez um estudo lá, que se chamava Ações Garantem o Futuro, para provar que ele não era louco. Ah, mas essa aí é a estratégia, né, de longo prazo? Peraí que eu vou chegar nessa pergunta. Vai chegar, então eu tô confundindo as coisas aqui. Então a gente tem o AGF, que é o Ações Garantem o Futuro, empresa de hoje, já vamos falar disso, que é a empresa educacional que eu montei com meus outros 2 sócios. Educacional. As bases são educacionais. Tá. Em breve, vou falar sobre o futuro já. Então a gente tem a empresa, eu comecei atuando como conselheira profissional em 2016. Então eu comecei, obviamente, sendo indicada pelo meu pai. Mas você começou cedo então, né? Comecei. Porque você é nova, e a 2016 foi 7 anos, sei lá. 7 anos. Caramba, o que é ser uma conselheira? Olha, eu gosto de definir o seguinte, minhas bases sempre foram da área de análise de ações. O que eu fazia como analista CNPI? O meu papel era estudar setores, estudar empresas a fundo, né? E dizer para as pessoas, compra, mantém ou vende. Então eu tinha que dar um diagnóstico para os clientes da corretora. Quando eu cheguei para ser conselheira, eu estava morrendo de medo, né? Pode ser óbvio, mas o que um conselheiro faz? Aconselha. Quem? Os executivos da empresa. Em nome de quem? Dos acionistas. Então, o conselheiro representa os interesses de todos os acionistas, que a gente chama também de stakeholders, quer dizer, da sociedade como um todo, para gerar valor para as empresas. Então, o conselho de administração é um órgão muito mais estratégico. Então, não fica vendo ali os pormenores, não se mete do dia a dia da empresa. Mas, qual que é a visão de médio e longo prazo, para onde vamos, no que vamos investir, sucessão da empresa, cultura organizacional, clima, enfim, cuida da estratégia, né, como um todo. O conselheiro fiscal fiscaliza os atos da administração. Então, é o cara que vai olhar ali o balanço na lupa para ver se tem alguma inconsistência contábil, né? É o cara que vai olhar procedimentos e controles internos, auditoria interna, compliance, e vai pedir os documentos necessários para garantir que a administração esteja cuidando da empresa direitinho para o acionista. Então, o conselheiro fiscal, ele trabalha direto para o acionista. E eles são eleitos naquele evento que eu falei para vocês, que é a Assembleia. Então, a Assembleia é um evento muito importante para quem é um pequeno sócio de uma empresa. Você vai lá e com as suas ações você vota sim ou não nas matérias. Então, aprovar as contas, aprovar quem são os conselheiros, né, que vão te representar. Por mais que você ache que você não mova o ponteiro, é importante você saber quem está sentado lá tomando as decisões por você. Afinal, você vai querer ter esse investimento por muito tempo na sua carteira, você é um sócio, você vai querer saber se você vai receber dividendo ou não. Então, toda uma questão de interesse sobre aquele investimento que você tem na sua carteira. Tá. Então, era esse o meu papel.
Quando eu cheguei em 2016 no meu primeiro conselho fiscal, foi na Unipar, o meu pai me colocou lá. Obviamente que o meu pai foi a porta de entrada com as ações dele e ele me elegeu. E ele falou, olha, você precisa começar a aprender. Lembra quando você estava com muito medo de começar a trabalhar na casa? Esquece, isso aqui você vai tirar de letra. Você vai fazer a mesma coisa que você faz como analista, só que para quem você vai dar o veredito, para quem você vai dar o conselho? Para o executivo, né? Então, o que aconteceu? Eu encontrei o meu nicho. Poucos executivos... É tão pouco cultural na nossa sociedade a gente falar de mercado de capitais que pouquíssimas pessoas em conselhos tinham esse background de análise, de saber analisar empresas a fundo. Você tem até pessoas do setor financeiro, muitas pessoas ex-financeiros, engenheiro, advogado. Esse era o perfil médio básico, né? Mas você não tinha ninguém que entendia de, acionista pessoa física, que naquela época começou a crescer muito. Então, foi a época que as áreas de RI ali, de 17, depois de 17, 18, começaram a ficar malucas da enxurrada de perguntas e de demandas que esses acionistas tinham nas empresas agora. Então, as empresas se viram obrigadas a ter uma comunicação mais clara, ter políticas muito transparentes, né? Então, a pressão que tem veio... Tem sigla, não tem uns negócios assim? Tem. Bom, hoje você fala muito do ESG, né? ESG, isso. Também é uma das... Essa pressão veio de quem? Primeiro veio dos grandes acionistas institucionais, dos fundos, e hoje também uma pressão dos acionistas pessoas físicas que se interessam cada vez mais em saber para onde vão os recursos da empresa que eu invisto, né? Tá. Então, eu me encontrei nesse nicho. E é uma responsa grande essa função pra aí, caralho. né? Desculpa, não sei se pode falar. Pode falar palavrão. A gente gravou com o Lucas Pitt agora. Então eu levo isso aqui. O dele Tá parecendo... Muito, pra caralho, porque é o seu CPF que tá em jogo. É o seu CPF que tá em jogo. Então, alguma coisa que você não foi diligente, que você não viu ali, recai, obviamente, sobre o seu CPF, né? Sobre o seu CPF.